Adventos Cristos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 32, Jesus, o detentor dos sagrados ditames do Cristo Pai. Patenteado fica que os adventos cristos colocam sob os ombros dos líderes o máximo de responsabilidade. É evidente que o verdadeiro sacerdote encarnado, conhecedor dos haveres dos céus, não deve se opor nem se sobrepor à predestinação inclusa em seu livre-arbítrio e que foi legada por ele, o mestre da Galileia, em nome do Cristo Pai, através de rígido e criterioso aprendizado, mesmo antes que ele, o sublime andarilho, mergulhasse no mundo físico. A corte dos espíritos que formam as sagradas fileiras, ou a assembleia da divina ordem, reunida em louvor dos adventos, conclama os lúcidos líderes a se imbuírem do sagrado cálice e nunca se absterem conscientemente da luz, por descuido, inibição ou emergência de outros feitos. A excelsitude dos que compõem a divina ordem libera nos afins do plano físico e fluídico o intraduzível êxtase da imensurável luz que emana dele, o Nazareno Mestre. Por assim ser, se os superiores confrades, envoltos na grandeza da ditosa e solene Assembleia, entram estes com o que emana do grão-mestre, o detentor dos sagrados ditames do Cristo Pai, no plano luz, o Nazareno Mestre, os adventistas do plano físico, vinculados por missão a Jesus, precisam manter acesa a chama da convicção, a fim de não deslocarem nem saírem da frequência alimentadora da ação consequente, atendendo à predestinação adventista. Quem tem visão ampliada porque desfez o preconceito, sabe que os seres evoluídos e os ascensionados formam corrente de pensamento em que a individualidade faz parte da totalidade, pois todos convergem para a mesma finalidade, sem exceção à regra. Assim, as referências ao Nazareno Mestre não visam enaltecer o líder do cristianismo, mas levar a humanidade a se entregar emocionalmente ao Cristo planetário, o qual, em todas as épocas, desde que neste planeta passou a existir homens, se fez representar, sendo que Jesus foi o seu melhor porta-voz. Esses líderes, espíritos livres e superiores, integrantes das sagradas fileiras, sem perder as suas características, as suas aptidões, desprovido da disputa de qualquer natureza, reconhecendo as suas falhas de quando encarnado ou a maneira errônea com que seus seguidores conduziram a sua proposta, atualmente formam a pleiade de espíritos que orientam os adventos crísticos, em que todos aceitam o Nazareno Mestre como o mais perfeito intermediário do pensamento do Cristo planetário. Tenhamos em mente que a vontade da Suprema Corte dos Espíritos integrantes das Sagradas Fileiras é unir os homens aos homens e conduzi-los ao eixo espiritual do planeta Terra, o Cristo, tendo Jesus como modelo máximo. É revigorante conceber que Jesus, o detentor dos sagrados ditames do Cristo Pai, é o principal condensador da energia do Cristo, a energia que alimenta e mantém a vida do planeta. Outros, que humanos também foram, na condição de transformadores, receberam e recebem as energias do mesmo Cristo, mas Jesus foi e é o mais perfeito canal. Vale considerar também o efeito psicológico que Jesus, o arauto do Cristo Pai, produz na mente dos seres, encarnados ou não, por ter sido ele, na condição humana, a expressão máxima do amor. O seu nome e tudo que dele advenha sensibilizam a uns pela razão, a outros pela intuição, mas todos se sentem impulsionados por uma força interior, um impulso divino que tende a se transmutar em amor, traduzindo a unificação com o todo. Jesus é um detonador psíquico a dilatar consciências, não só pelo conhecimento libertador, como também pelo efeito expansionista que dele flui, transformando em realizações o que existe em potencial no homem. A mudança de consciência transmuta o homem para outras dimensões, o que o faz perceber com mais plenitude a razão do existir e a sua unificação com Deus. O amado Mestre, estimulador dos sentimentos crísticos, sensibilizador da divindade no homem, ao ser sentido em sua vibração cósmica, sem as limitações preconceituosas
dos povos em função de suas etnias, decodifica a própria natureza do homem, o que o faz deslocar-se emocionalmente para outros planos de consciência mais sutis, mesmo continuando com os pés sobre a terra. Assim, surgem as criações humanas da bondade e do amor, devido à sensibilização da essência crística no âmago de tudo criado por Deus ou em nome dele. É dessa sintonia do homem com a divindade que se rompem as barreiras psicológicas de qualquer natureza, dando ensejo à fraternidade, à solidariedade e à compreensão, porque harmonizados com a esfera celeste que modula a mesma nota de amor universal. Percebe-se dessa forma que Jesus já não é, em sua individuação de consciência, restrito ao conceito humano, mas centro de convergência de consciências críticas ligadas por ressonância, por harmonização vibratória à mesma fonte, o Cristo. Faz parte do movimento adventista desvincular o homem da limitadíssima dimensão material, de forma que ele, mesmo vivendo na Terra, não seja atrelado ao magnetismo da posse, do tesouro que o ladrão rouba e a ferrugem consome. Também levá-lo a vibrar emocionalmente na busca incessante de novos conhecimentos transcendentais, com o fito de adquirir o seu definitivo patrimônio, o espiritual. Dessa forma, o problema econômico, o mais complexo entrave evolutivo ascensional da humanidade, será desfeito e, consequentemente, os problemas sociais. Justifica-se o porquê de os espíritos que compõem as sagradas fileiras, em nome do Cristo Pai, desvinculado das personalidades humanas, reconhecendo a grandeza do sociólogo sideral Jesus de Nazaré, o mais ilibado pedagogo que na carnadura foi porta-voz da divindade na terra, convidarem a sociedade a seguir aquele que também foi e é caminho, verdade e vida. A grande força e energia que dinamiza a evolução é o amor. É o amor que acelera o movimento centrípeto da unificação. É o que expande o eu e faz a conexão com o inexaurível manancial do Eterno Pai. E a linha mestra para que tal aconteça com o homem é ele pautar a vida dentro dos paradigmas propostos por Jesus, contidos na essência doutrinária de seu Evangelho. O Evangelho resolve os problemas econômicos, sociais, culturais, raciais e os demais de toda a humanidade. O Evangelho é a síntese da lei de Deus. É o fiel da balança que nos esclarece, a cada um segundo as suas obras. O Evangelho é a música da criação que deve ser ouvida com a acústica do coração. É ele que revela à alma o segredo da harmonização dos sentidos e das criaturas. O Evangelho é a síntese de todas as verdades.